Fala, gente, tudo bom com vocês? Aqui é Rafael Monsanto, otorrinolaringologista, e tô vindo aqui de novo para falar sobre mais um assunto relacionado à otorrinolaringologia. O assunto que eu vou falar hoje é sobre paralisia de cordas vocais. Esse é um assunto que algumas pessoas têm me perguntado, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, e eu acho que é um assunto muito interessante porque não tem muita informação de qualidade disponível na internet. E as pessoas que são diagnosticadas com esse problema, muitas vezes elas têm muitas dúvidas sobre como que elas devem fazer o tratamento para que consigam se reabilitar de uma forma adequada. E eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que curtem os meus vídeos, que comentam aqui embaixo, que esse mês a gente conseguiu bater a meta de 200 seguidores. Então, mais do que esses 200 seguidores, são as mais de 6.000 visualizações que nós tivemos no último mês. Isso é importante para mim porque eu vejo que as pessoas elas estão comentando, elas estão compartilhando com outras pessoas e que eu estou conseguindo levar alguma informação de qualidade para essas pessoas que precisam saber um pouquinho mais sobre esses assuntos. Então deixo meu agradecimento a quem já é inscrito e se você ainda não me segue, clica aqui no botãozinho de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para ativar as notificações para saber sempre que tiver conteúdo novo disponível. A paralisia de cordas vocais não é uma coisa tão infrequente na população. E existem várias causas possíveis que podem levar à paralisia de corda vocal, sendo que a principal delas, infelizmente, é por tumores. Os tumores eles podem comprimir o nervo que faz a movimentação das cordas vocais e aí ela provoca uma paralisia de uma ou de ambas as cordas vocais. Como eu já falei anteriormente, existem três principais causas para a paralisia de cordas vocais. A primeira delas é por tumor, a segunda delas é por trauma e a terceira delas é idiopática. Cada uma delas tem 1/3 de todas as causas. Os tumores, que são lesões que podem acometer qualquer ponto, desde o crânio até mais ou menos o pulmão, em que ela pode gerar uma compressão do nervo que faz a movimentação da corda vocal. Quando ela é unilateral, ela pode não gerar tanto sintoma, mas quando ela é bilateral, ela pode gerar alguns sintomas que são um pouquinho mais importantes. Em relação às causas relacionadas a trauma, elas podem ser desde acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito, pancadas, chutes em brigas, como até mesmo durante algumas cirurgias cardíacas, algumas cirurgias do pulmão, podem efetivamente lesar o nervo e gerar uma paralisia de corda vocal. Uma cirurgia que costuma levar em algumas situações a paralisia de corda vocal é a cirurgia de tireoide, ou seja, algumas pessoas que têm a necessidade de fazer a retirada da tireoide por qualquer que seja o motivo, podem eventualmente evoluir com paralisia de corda vocal. Dentre as causas idiopáticas, que são aquelas causas que a gente não consegue identificar eventualmente a causa, o importante é sempre fazer um acompanhamento, uma monitorização, para ver se efetivamente não vai acabar aparecendo algum outro sintoma, algum outro sinal que acaba guiando finalmente para alguma afecção que pode ser ou não tratada. Por incrível que pareça, algumas doenças cardíacas ou pulmonares também podem gerar alteração da movimentação de corda vocal por compressão. Então aquelas pessoas que têm algum problema de válvula cardíaca, que o coração é muito grande, ou por doença de Chagas, ou por pressão alta, ou que tem alguma alteração pulmonar, isso também pode gerar uma compressão do nervo e também gerar paralisia de corda vocal. Uma outra causa que eu não citei, mas é um pouco mais infrequente, são as infecções. Algumas infecções, alguns vírus principalmente, eles podem acometer o nervo que faz a movimentação das cordas vocais e também gerar uma paralisia que pode ser temporária ou permanente. Eventualmente, algumas doenças neurológicas ou neurodegenerativas, elas também podem gerar paralisia de corda vocal. Isso principalmente esclerose múltipla, doenças que causam desmielinização, elas podem também acometer a função do nervo e isso pode gerar uma paralisia unilateral ou bilateral. A paralisia ela pode acometer uma ou ambas as cordas vocais e ela pode ser em adução, que é quando as cordas vocais elas estão fechadas, ou em abdução, quando as cordas vocais estão abertas. E quando a gente tem a paralisia da corda vocal, os sintomas eles podem ser muito diferentes um do outro. Se for uma paralisia de uma só prega vocal, às vezes a única queixa é uma dificuldade de falar, uma voz mais rouca ou a voz falhando quando tenta falar mais. Outros sintomas de paralisia de somente uma das cordas vocais são dificuldade de respirar quando a paralisia for em uma posição fechada. E uma outra coisa que pode acontecer, isso quando a paralisia da corda vocal é um pouco mais aberta, às vezes algumas pessoas podem ter uma queixa mais de engasgo, principalmente quando se alimentam, porque como a corda vocal fica muito aberta, o que pode acontecer durante a deglutição é algum alimento ir parar ali na laringe e isso desencadear eventualmente um reflexo de tosse. Agora, quando as duas cordas vocais estão paralisadas, aí o problema é um pouco mais grave. Quando as duas estão em uma posição mais aberta, isso pode acontecer da pessoa aspirar a comida quando ela está se alimentando
E isso, às vezes, não conseguir ser compensado adequadamente pelo reflexo de deglutição ou então pelo reflexo da tosse para expulsar o alimento, e algumas pessoas desenvolverem uma aspiração de comida e isso pode gerar pneumonia de repetição e até insuficiência respiratória. Agora, quando as duas cordas vocais estão fechadas, isso pode gerar uma dificuldade muito importante para respirar, porque não passa ar quando as duas cordas vocais estão fechadas, e aí a pessoa pode engasgar e, na verdade, às vezes até tem que fazer uma traqueostomia ou criar uma via aérea pelo pescoço para não ter nenhum problema respiratório que pode gerar até a morte. Em relação ao diagnóstico, existem diversas formas da gente conseguir diagnosticar a paralisia de corda vocal. Muitas vezes, principalmente quando a paralisia de corda vocal ela é só de um lado, às vezes o paciente não tem tanto sintoma, ou às vezes o sintoma é muito leve, então o paciente tem uma rouquidão, uma dificuldade de conseguir emitir alguns sons particulares, ou então vai cantar na igreja e tem alguma dificuldade, e aí quando a gente faz um exame, que é a laringoscopia, a gente observa uma alteração de movimentação. Em alguns pacientes que têm paralisia bilateral ou uma paralisia mais importante, ou as cordas vocais estão mais fechadas, os sintomas eles são mais precoces, como eu falei. Isso pode gerar dificuldade para respirar, pode gerar alteração na deglutição, pode gerar uma alteração muito importante na voz. Então, nesses pacientes, o primeiro exame que a gente faz é, como eu falei, a laringoscopia, que é um exame que a gente observa diretamente a movimentação das cordas vocais, e aí a gente consegue observar se as pregas vocais, se elas estão fechadas, se elas estão abertas e se a paralisia é só de um lado ou dos dois lados. E o que é importante saber também é que quando a gente faz o diagnóstico da paralisia de corda vocal, na verdade isso não é o fim do diagnóstico. Isso é o início de uma complementação de investigação que a gente tem que fazer para tentar identificar a causa. Então, por exemplo, na maioria das vezes é necessário algum exame de imagem para a gente observar se não tem alguma compressão causada por tumor nessa região, mesmo que você não tenha nenhum outro sintoma. Em alguns casos é mais fácil de identificar a causa porque a causa é muito óbvia. Então foi depois de um acidente de trânsito, foi depois de um AVC, ou foi depois de um trauma, foi depois de uma cirurgia de tireoide, foi depois de uma cirurgia cardíaca. Nesses casos é um pouco mais fácil de a gente conseguir identificar a causa porque ela fica mais óbvia, a gente consegue associar a algum evento que aconteceu com o paciente. Em relação ao tratamento, o tratamento vai depender muito da causa. Então, se a gente consegue identificar a causa da paralisia de corda vocal, o ponto 1 é a gente tentar fazer o tratamento para a causa de base para evitar que a outra corda vocal fique paralisada também, ou então de progredir essa paralisia e, na verdade, uma alteração pequena de movimentação que pode ter na fase inicial, ela pode evoluir com uma paralisia completa. Então, primeiro ponto, identificar qual é a causa exata da paralisia de corda vocal. Agora, em algumas situações em que a gente não consegue identificar a causa, ou então a causa de base já gerou uma paralisia permanente de corda vocal, aí ainda existem alguns métodos que a gente pode fazer para fazer com que os sintomas não sejam tão importantes. Então, por exemplo, no caso da corda vocal ela ter paralisada numa posição mais aberta, a gente pode tentar fazer uma mobilização da corda vocal para ela ficar um pouquinho mais fechada, ou então a gente pode colocar algum material na corda vocal para ela ficar um pouquinho mais gordinha e aí não causar tanto impacto na respiração. Ou quando ela está fechada, a gente faz o inverso. A gente tenta abrir um pouquinho para isso também não causar tanta alteração de respiração. Quando a paralisia de corda vocal é secundária a um AVC, ou um derrame, que é popularmente conhecido, às vezes a gente espera alguns meses antes de indicar qualquer uma dessas cirurgias, porque existe uma possibilidade do próprio cérebro conseguir compensar as alterações e, no fim, a movimentação da corda vocal ir voltando pouco a pouco. Isso acontece também em algumas doenças autoimunes, algumas doenças neurológicas, que quando são tratadas adequadamente, elas podem ter alguma regressão e aí, no fim, eventualmente, a corda vocal voltar a mexer adequadamente. A fonoaudióloga também tem um papel muito importante no tratamento. Ela pode fazer exercícios para tentar fazer com que a corda vocal seja estimulada a voltar a funcionar, ou então exercícios até para proteger a via aérea, para você não ter aspiração de comida, para diminuir a chance de ter refluxo e ter alguma complicação relacionada à paralisia de corda vocal. Então, sempre, o mais importante do que a própria paralisia, é importante a gente identificar a causa, ter certeza de que isso não vai trazer nenhuma complicação que seja compatível com a vida e, eventualmente, depois que a gente identifica a causa de base, consegue fazer um controle clínico adequado, aí a gente pensa em melhorar a paralisia de corda vocal. Mas em alguns casos, como eu falei, eventualmente, se não estiver causando muito sintoma e não tiver nenhuma causa específica identificada, às vezes não se faz nada, a gente só acompanha e, como eu falei, a gente tenta identificar no futuro, com acompanhamento recorrente, se vai aparecer alguma causa específica para aquela paralisia de corda vocal.
E era sobre isso que eu queria falar hoje. O assunto realmente é um pouco mais complexo, esse assunto é um pouco mais específico, mas eu tentei dar algumas informações para quem sofre desse problema, ou se você conhece alguém que sofre desse problema, para você ter algum argumento para você conseguir identificar melhor o que está acontecendo, ou até conseguir fazer um segmento adequado. Se eu não conseguir responder alguma pergunta mais específica que você possa ter, você pode deixar nos comentários e eu vou tentar responder na medida do possível, ou então eu gravo um outro vídeo com algumas dúvidas mais específicas para tentar esclarecer esses problemas. De novo, eu peço para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, clica no sininho, ativa as notificações para receber, se inscreve no meu canal e aí sempre que eu postar conteúdo novo, você vai receber notificação. E se você puder também compartilha com quem você conhece, compartilha com quem gosta desse assunto, para que a gente possa crescer o canal e trazer mais informação para cada vez mais gente. Muito obrigado e até a próxima!